Bom, eu gostaria hoje de dar sequência e finalizar, tá? Pelo menos finalizar a apresentação formal das leis de Maxwell dentro do escopo dessa disciplina. Nós usaremos dessas leis durante toda a disciplina que a gente trabalhar aqui na mecatrônica. Então, assim, o assunto em si não está se encerrando. É só a apresentação dele em aulas dedicadas a esse tópico. E daqui para frente a gente vai pegar, né, o conhecimento que está consolidado e nós vamos fazer análises, projetos, sempre usando as leis de Maxwell como base de argumentação, base de entendimento de fenômenos. Tá? Vai virar uma ferramenta intelectual cotidiana nos nossos trabalhos. Tá? Então, assim, vale muito a pena que ela seja bem aprendida, porque vai abrir muita porta, tá? Vai trazer muita paz para a mente. Não tem muitos fenômenos que você olha, não consegue interpretar dentro da elétrica, e se você sabe as leis de Maxwell, você consegue a paz mental de fazer a interpretação, né? Daí explicar as coisas e daí conseguir segurança para trabalhar. Né? A pior coisa que tem é quando, profissionalmente dizendo, uma das piores, né? Assim, elencar a pior é difícil, mas uma das piores é a gente se apresentar em um ambiente de trabalho, em uma equipe de manutenção, por exemplo, e não conseguir apresentar nenhuma opinião inteligente, né, estruturada sobre um problema que a gente esteja vivenciando. E os problemas, né, apesar dos resultados serem muito concretos e visíveis, tipo uma parada de produção, uma máquina queimada, um sistema que explodiu, os fenômenos envolvidos, eles são abstratos, né, e invisíveis. Então a gente precisa desse tipo de ferramenta intelectual para começar a explicar essas coisas invisíveis, né? Elas são mensuráveis, porém invisíveis, né? Intangíveis muitas vezes, para conseguir identificar as causas raízes dos problemas e aplicar soluções devidas a eles, ok? Então vale muito a pena, é uma ferramenta muito nobre, é realmente assim, um presente que a gente ganha nas universidades quando somos apresentados às leis de Maxwell. Bom, eu comentei com vocês ontem que nós faríamos uma apresentação de fenômenos. Deixa eu salvar essa aula aqui. Ou de fenômenos, né, embutidos dentro de sistemas e que eram explicados pelas leis de Maxwell, né, e que essas explicações se dariam em esfera qualitativa. Foi o que a gente fez ontem. A gente explicou uma série de fenômenos, né, uma série o comportamento de uma série de sistemas. Eles estão até sintetizados nessas notas de aula aqui, e as análises foram qualitativas. A gente, né, usou das leis de Maxwell de uma maneira completa, considerando as geometrias envolvidas e os sinais eletromagnéticos, e conseguimos explicar como cada um destes sistemas funciona, tudo em esfera qualitativa. Hoje eu queria fazer um exercício com vocês nessa aula, exemplificando o uso dessa ferramenta em esfera quantitativa. Certo? Para isso, eu gostaria de usar um dos exercícios da lista. Eu acho que esse exercício ele é bom porque ele envolve vários dos conceitos que a gente estudou, e ele está aqui na tela. Tá? Seria esse exercício aqui, ó.
E o que se contempla neste exercício? Né? Eu vou ler o exercício com vocês, a gente vai lendo, interpretando e nós vamos resolver o exercício. Então ele fala o seguinte, ó, a figura 2 mostra a região de uma placa de um circuito eletrônico. Então está aqui a figura 2, né? É uma placa de um circuito, é um trecho de uma placa de um circuito eletrônico. E nesse trecho, nessa figura, existem duas trilhas da placa eletrônica. A gente chamou de trilha A aqui em cima e trilha B. Essa trilha A e trilha B são percorridas por uma mesma corrente elétrica, tá? Que a gente chamou de I de T. A corrente ela é medida, né, com sentido positivo da esquerda para a direita na trilha A e na trilha B o oposto, a corrente está retornando, tá? Então ela é medida positiva da direita para a esquerda, tá? Essa corrente é uma corrente alternada e essa observação é muito importante, ou seja, é uma corrente que varia no tempo, né? Então aqui a gente já tem uma informação que merece ser lida com atenção, porque ela nos diz como que vai ser o comportamento do campo magnético associado a essa corrente aqui no espaço. Então vai ser um campo magnético que também vai variar, em cada ponto do espaço ele também vai ser variável no tempo, como a segunda lei de Maxwell preconiza, tá? E aí, se esse campo magnético acoplar em algum caminho fechado, né, ele vai levar a tensão induzida, tá? Então, pela primeira lei de Maxwell. Então, ter corrente variável no tempo significa campo magnético variável no tempo, o que significa tensão induzida em caminhos fechados vizinhos a essa trilha, tá? Então, essa informação ela é importante de ser caracterizada logo no início do problema, tá? Bom, aí continuando o enunciado, se fala aqui, ó, pelas trilhas A e B circula a corrente alternada para alimentação de toda a placa. Essa corrente é dada por, então é uma corrente é uma senoide de amplitude 2, frequência ômega, tá? E aí se fala o seguinte, ó, entre as trilhas A e B está alocado um circuito integrado, denominado amplificador operacional, o qual está configurado para apresentar em sua saída a soma dos sinais V1 e V2. Então está aqui o circuito integrado, né, no desenho, os sinais de entrada V1 e V2 estão aqui, e o enunciado menciona que a topologia desse circuito baseado no amplificador operacional é a topologia somadora, né? A gente estuda isso nas disciplinas de instrumentação e de eletrônica. Tá? Vocês devem ver isso aqui com o Edgar e com o Cláudio. Seguindo o enunciado, então, né, se diz o seguinte: devido à corrente que circula nas trilhas A e B, será induzida uma tensão parasita no loop CDEF. Então está aqui o loop ou laço, né, o caminho fechado CDEF. Tá? Aqui entre os pontos E e F tem todo um circuito eletrônico, né? Geralmente no interior de circuitos integrados você monta as suas composições por associações de transistores. Então vão ter milhões de transistores associados aqui para poder compor o circuito eletrônico, e ainda assim você vai ter um laço aqui, né, um caminho fechado entre esses pontos. Continuando então no enunciado, se diz o seguinte: com base nas características geométricas apresentadas na figura, pede-se, né, item 1, calcule a tensão parasita induzida no loop CDEF. Então a primeira pergunta que se faz. E 2, supondo que você não possa mover o circuito integrado para outros pontos da placa, sugira uma forma alternativa para o roteamento das trilhas do laço, né, do loop CDEF, tal que a tensão parasita induzida seja reduzida. Tá? Então, a questão, o item 1 está pedindo para calcular a tensão que vai ser induzida aqui, e a 2 está pedindo uma sugestão, né, no projeto da placa para que a gente consiga reduzir essa tensão. Ok? Bom, vamos copiar esse circuito
para o software da mesa digitalizadora e resolver lá. Eu preciso fazer uma série de desenhos aqui em cima dele para poder explicar para vocês como que resolve o problema, tá? Então aqui, ó, estão as duas trilhas, né, do circuito de potência. Então a trilha de cima, que a gente chamou de trilha A, ela tem essa corrente aqui, que é uma corrente senoidal de amplitude 2 e frequência ômega, né? E ela retorna aqui embaixo na trilha B, também com uma amplitude 2, né, e uma frequência ômega. É a mesma corrente, ela está só retornando. Nós temos aqui o circuito integrado, né, que vai ser soldado aqui na placa. E a gente tem os componentes em volta, né, para montar a topologia somadora que o enunciado menciona, tá? Então tem alguns resistores aqui que se associam. E nós temos, pessoal, o caminho fechado, tá? Então nós vamos começar a identificar aqui a geometria demandada para a aplicação das leis de Maxwell. Nós vamos começar a ter esse olhar, né? Caminhos fechados, superfícies fechadas, para a gente poder aplicar as leis de Maxwell. E aí a gente tem um caminho fechado aqui, ó, nos pontos C, D, E, F. Ok? Bom, a primeira pergunta, deixa eu ver se eu copiei certo, tá aqui, né? Aí tem só aqui a geometria do problema, tá? Então aqui a gente está com, só anotar isso, 3 centímetros, que aí a gente não precisa mais olhar o desenho no enunciado. Então aqui você tem 3 centímetros. Aqui também. Três centímetros. E esse trecho aqui está com meio centímetro. Tá, o desenho está sem escala, mas as informações necessárias para resolver o problema estão todas aqui. Até porque eu preciso exagerar mesmo aqui nesse trecho de meio centímetro, porque todos os fenômenos de interesse na resolução vão estar nele. Ok? Bom, então a questão 1 pergunta qual é a tensão que vai ser induzida no loop CDEF, né, o sinal da tensão induzida ali. Bom, tensão induzida, né, obviamente vão ter outros sinais de tensão correlatos
ao condicionamento de sinais que o circuito eletrônico está fazendo, né? E sobreposta a essa tensão do condicionamento de sinais vai existir a tensão induzida devido ao acoplamento indutivo com os circuitos vizinhos. É o efeito transformador, né? Então você tem circuitos que são eletricamente distintos e que mesmo assim são acoplados, ou seja, um interfere no outro, mesmo embora eles não sejam eletricamente conectados, né? E aí a gente está calculando a tensão desse acoplamento indutivo, que é a tensão que nós descrevemos como tensão no laço CDEF, né? E a gente sabe pela primeira lei de Maxwell que a tensão em um caminho fechado vai ser dada pela derivada do fluxo enlaçado no interior desse caminho em função do tempo, né? Bom, então para poder calcular essa tensão nós temos que inicialmente, vou montar aqui a estratégia de jogo, né? A gente precisaria calcular a derivada do fluxo enlaçado no tempo. Aqui o fluxo enlaçado ele é igual ao próprio fluxo magnético presente no interior do circuito, né? O fluxo magnético mede o ímã que uma fonte de campo cria no espaço, e o fluxo enlaçado mede quantas vezes o circuito que recebe esse ímã enlaça o fluxo, enlaça o ímã, né? Enlaçar é dar voltas em torno dele, tá? Então, se, por exemplo, se tiver aqui um ímã qualquer, uma fonte de campo magnético, seja um ímã permanente, tá? Ele cria um fluxo magnético no espaço, né, um ímã no espaço. E aí vai existir um sistema que recebe essas linhas de campo, né? E ele pode receber isso enlaçando o fluxo uma vez. Deu uma volta em torno das linhas de fluxo, como se estivesse, né, com um laço mesmo, ou com uma corda, amarrando um fardo de capim. Tá? Então aqui se enlaçou uma vez. Agora a gente pode pegar esse mesmo circuito e enlaçar o ímã de novo, uma segunda vez. Tá? E você pode fazer quantos enlaçamentos você precisar. Tá? Então o fluxo enlaçado pelo sisteminha verde vai ser igual ao número de espiras ou número de voltas que se dá em torno do ímã que está sendo enlaçado. E a manifestação de fenômenos eletromagnéticos, né, como a tensão induzida aqui no sistema verde, na bobina verde, ela se dá, né, devido à variação do fluxo enlaçado no tempo. Ok? Por quê? Você vai ter esse fluxo enlaçado na primeira espira, começa aqui, termina aqui. O final da primeira espira é o início da segunda espira, ela dá a volta e acaba aqui. E o final da segunda espira é o início da terceira, que vem até aqui, ó. Então, caso exista uma variação do fluxo magnético no interior dessas espiras, né, essa variação tanto pode ocorrer porque a gente deslocou o ímã, como pode ocorrer porque a gente deslocou a própria bobina verde que recebe o fluxo. Tá? Ou seja, qualquer um dos dois cenários haveria variação do fluxo magnético. Então, se houver variação do fluxo, você vai ter tensão induzida na primeira espira, que vai ser somada, né, porque as espiras estão em série,
com a tensão induzida na segunda, que vai ser somada com a tensão induzida na terceira, que está em série com elas. Tá? Então a tensão induzida, no final das contas, no nosso sisteminha, vai ser N vezes a tensão induzida em cada espira, e a tensão induzida em uma espira é a derivada do fluxo magnético do ímã presente no interior da espira no tempo. Tá? Como esse número de vezes que o sistema enlaçou o ímã é uma constante, ele pode ser colocado dentro da derivada. Então vai ser a derivada do número de vezes que o fluxo foi enlaçado no tempo, né? Que vai ser igual a derivada do fluxo enlaçado, que eu chamo de lambda, aqui no tempo. Tá bom? No caso do nosso probleminha com a placa eletrônica, o sistema que recebe as linhas de campo, que é o nosso trecho aqui da placa eletrônica com o laço CDEF, ele tem uma única espira, né? Então você tem essas trilhas aqui lançadas numa placa eletrônica uma única vez, né? E mais as trilhas aqui de dentro, né? Com todo o circuito que tem aqui dentro, tá? Então é um único enlaçamento sobre as linhas de campo que eventualmente vão existir aqui dentro. Então logo o fluxo enlaçado é igual ao próprio fluxo criado pela fonte de campo, tá? Bom, então entendida esta parte, né, da nossa estratégia de resolução, nós vamos seguir aqui. O fluxo que é criado, o ímã total que é criado pelas fontes de campo vizinhas, ele seria obtido por uma integração, né, sobre a superfície onde esse ímã entra, uma soma dos pequenos ímãs em cada ponto dessa superfície. Tá? E aí, bom, convém que a gente avalie, né, se vai então ter fluxo na superfície. Pode ser que a superfície está fechada, não é o caso, né? Você tem uma superfície aqui de meio centímetro aqui na altura, né? Pelo menos aqui no nosso desenho, no comprimento. Vamos olhar aqui a largura dela, 1 centímetro, tá? Então nós não temos uma superfície fechada, então vai ter fluxo. Ok? Outra coisa, será que existe campo magnético ali dentro? Essa é uma boa pergunta. Se existir, né, esse campo seria dado pela resposta do material frente à intensidade de campo que é imposta no espaço pelas fontes de campo magnético vizinhas ao sistema que recebe o fluxo, né? E a gente sabe da segunda lei de Maxwell que nós temos fontes criadoras de campo magnético vizinhas ao loop CDEF. São as duas trilhas aqui, ó, elas são percorridas por corrente, a trilha A e a trilha B. Então há, né, fontes de campo magnético ali. Será que os ímãs criados por essas duas trilhas se cancelam? Né? Esse tipo de pergunta é importante ser respondido, ou ser respondida logo no início, porque se houver um cancelamento desses ímãs, a gente não precisa se debruçar em cálculos complicados para deduzir no final que a tensão induzida vai dar zero. Tá? Então vamos observar isso aqui. Nós temos então duas trilhas, né? Duas fontes criadoras de ímã. Então o ímã total que vai estar aqui dentro, que é o que a gente está procurando aqui, ele vai ser dado, vou
fluxo total ali dentro vai ser dado pelo fluxo produzido pela trilha A mais o fluxo magnético produzido pela trilha B. Né? As linhas de campo correlatas ao fluxo da linha A vão ser orientadas conforme a aplicação da regra da mão direita. Então, se botar aqui o polegar no sentido da corrente, os outros dedos nos mostram o sentido do campo. Então, nós vamos ter um campo magnético devido a trilha A, né, que vai estar orientado aqui, ó, para dentro da superfície, em qualquer ponto que a gente escolha aqui no interior da superfície, tá? Então a gente vai ter uma densidade de fluxo devido à trilha A, né, decorrente de uma intensidade de campo criado pela trilha A. Já a trilha B, que é a nossa outra fonte criadora de campo magnético, ela vai ter a corrente orientada no sentido aqui do polegar, e a regra da mão direita mostra com os demais dedos que o campo magnético produzido por ela também está orientado na direção de entrada aqui do plano do desenho. Então nós teremos também, né, devido à trilha B, linhas de campo magnético em todos os pontos aqui do interior do nosso laço, entrando nessa direção aqui, tá? Então nós não temos fluxos que se cancelam. Os dois ímãs são orientados na mesma direção e no mesmo sentido. Então eles se somam, né? E o nosso fluxo resultante, o ímã resultante ali dentro, então vai ser diferente de zero. Então, a unidade de fluxo magnético é Weber. Então vai ser um fluxo diferente de zero, tá? Caso, né, essas duas correntes fossem orientadas no mesmo sentido, por exemplo, as duas para a direita, e considerando que o problema é todo simétrico, tá? Ou seja, para cada ponto aqui no espaço, a uma dada distância da trilha A, você tem um outro ponto a uma mesma distância da trilha B. Então, se essas correntes, né, fossem orientadas no mesmo sentido, os fluxos causados pelas duas se cancelariam, tá? Em cada ponto específico, a densidade de fluxo produzida pela trilha A é diferente da densidade de fluxo produzida pela trilha B. Olha para você ver, esse ponto aqui está muito mais perto da trilha A do que a da B, tá? Então são valores distintos de densidade de fluxo. Só que, né, para esse valor de densidade de fluxo aqui da trilha A, você vai achar algum outro ponto no interior do laço que tem a mesma densidade de fluxo produzido pela trilha B, tá? De tal forma que, se as duas fossem no mesmo sentido, a gente ia ter um ímã total da trilha A que cancela o ímã total da B. Ok? Não é o caso. Estou só ampliando a nossa margem de análise crítica aqui. Ok? Bom, então dessa análise, apesar da gente não ter um cancelamento dos fluxos, a gente ganha uma opção de simplificação do problema, né? Observe que como o problema é todo simétrico, né, igual eu acabei de comentar, nós teremos um ímã total produzido pela trilha A igual ao ímã total produzido pela B. Né, você vê que a trilha A está a 3 centímetros de distância aqui do início do caminho, a trilha B também está a 3 centímetros de distância, né, são as mesmas correntes,
enfim, o problema é todo simétrico, né? Então a gente não precisa calcular duas vezes, repetir o procedimento para calcular uma vez o ímã da trilha A, depois o ímã produzido pela trilha B, e daí somar os dois para ter o ímã total. Não é necessário. Basta o quê? Calcular um deles e duplicar para se chegar ao ímã total que vai estar no interior do laço. Beleza? Outro ponto de relevância é o seguinte, no final aqui a gente está encadeando todo o raciocínio, uma coisa que puxa a outra, né? É o que a gente está fazendo nessa linha aqui para montar a estratégia de resolução do problema. E a gente vê também que nós vamos ter que, ao final, né, derivar o fluxo magnético enlaçado com relação ao tempo para ter a tensão induzida. Tá? Então, se for um fluxo constante no tempo, a gente já sabe que a derivada vai dar zero, né? E em qual contexto aqui que a gente teria um fluxo constante no tempo? Se a nossa corrente aqui fosse corrente contínua, que não é o caso, tá? Se fosse uma corrente contínua, de cara, né? Com a corrente contínua, sim, a gente teria fluxo conforme preconizado na segunda lei de Maxwell, porém esse fluxo seria constante no tempo. Então, ele não varia, logo não teria tensão induzida, e de cara, sem, né, se aprofundar em mais cálculos, você já poderia dizer que o resultado é uma tensão induzida nula. Tá? Uma vez que a gente não teria variação do fluxo. Não precisa nem de cálculo, você só responde. Pela primeira lei de Maxwell, não há variação de fluxo magnético no tempo, porque a corrente que cria esse fluxo é constante. Beleza, já estava resolvido o problema e não demandaria que a gente se debruçasse em cálculos para que ele fosse resolvido. Tá? Então, só mais um elemento aqui, né, para fortalecer vocês nesse tipo de problema. Tá? Ou seja, para ter já alguma maldade para evitar cálculos desnecessários. Então, nesse caso aqui, especificamente, a gente tem corrente alternada, né, variável no tempo, então seguramente o fluxo vai ser variável no tempo também, o que nos dá seguramente a existência de uma tensão não nula. Tá? Bom, então com essa caracterização feita, olha para você, o problema está todo mapeado, caracterizado, nós podemos então proceder aos cálculos. Tá? Então, pela nossa sequência aqui de resolução do problema, né? O último passo que a gente tinha mapeado era esse, né? E para calcular o fluxo através da intensidade de campo magnético, a gente tem que resolver, né, achar a função intensidade de campo magnético em cada pontinho aqui do espaço, né, no interior do nosso laço. Tá? E esse campo ele é provocado por uma corrente elétrica, né, e a gente sabe calcular campos magnéticos produzidos por correntes elétricas a partir da segunda equação de Maxwell, ou lei de Ampère, é outro nome para ela, lei de Ampère. Então a gente vai, né, observar que a circulação do campo magnético em caminhos fechados do espaço vai ser igual à somatória das linhas de corrente que furam o interior desses caminhos, né? E a gente pode identificar esses caminhos aplicando a regra da mão direita, colocando, né, por exemplo, aqui na trilha A, o polegar no sentido da corrente e os outros dedos vão nos mostrar o sentido do fluxo, né?
Então, com relação a essa trilha A, nós teremos, né, o campo magnético disposto em caminhos circulares com esse formato aqui, ó. Tá, então o campo vai estar presente em caminhos circulares com essa estrutura, tá? Então ele vai circular o espaço, né? Ele vai estar disposto aqui em círculos em torno da trilha A. Então, se a trilha A estiver, por exemplo, orientada igual ao meu dedo, né, esse campo magnético vai estar em caminhos circulares em torno dela, né, que é o que eu estou tentando desenhar aqui. E vai ter um ponto aqui desse caminho fechado que efetivamente essas linhas de campo vão furar o interior do caminho. Né? Que eu até desenhei aqui com um X, agora eu estou fazendo um desenho em perspectiva, tá? Então a gente vai ter as linhas de campo furando o interior do caminho, ok? Então, para a gente aplicar aqui a segunda lei de Maxwell, né, nós já temos caracterizado o caminho fechado onde circula o campo magnético e já caracterizamos aqui a linha de corrente que fura o interior do caminho, que é a corrente I de T que vai furar o caminho aqui, ó. Certo? Bom, então a gente pode, né, proceder, uma vez que está caracterizado o caminho fechado, a linha de corrente que fura o interior dele e o campo magnético, a gente pode proceder ao cálculo, né, da função que relaciona o campo magnético com a corrente que o cria em cada ponto do espaço. Bom, para facilitar esse cálculo, pessoal, né, como a gente vai fazer um cálculo no espaço, até um ponto antes, né, nós precisamos definir um referencial cartesiano para poder fazer os nossos cálculos, né? Então ficaria mais fácil, né, já que as linhas de campo são centralizadas em torno da trilha, ficaria mais fácil se a gente alocasse o nosso sistema cartesiano aqui, ó, na trilha, com a origem coincidindo aqui com essa linha da trilha existente entre o ponto C e o ponto D, tá? Então um dos eixos cartesianos poderia ficar aqui, é só apagar aqui para a gente criar espaço. Aqui a corrente, né? Então, um dos nossos eixos cartesianos poderia ficar aqui, né, alinhado com a trilha CD, e o outro eixo cartesiano alinhado com a própria trilha. Tá? E aí nós teríamos como caracterizar, né, a distância de cada ponto até a fonte criadora de ímã, que é a trilha, pela coordenada y do ponto.
Ok? Então, assim, isso reduziria, né, o nosso esforço de cálculo, porque a gente tem somente uma dimensão para tratar. Tá certo? E nessa proposta, né, o que a gente observaria? Né? O caminho fechado escolhido para a aplicação da segunda lei de Maxwell pode ter qualquer geometria, né? Só que para facilitar os nossos cálculos, nós vamos escolher um caminho fechado que seja um círculo de raio uniforme. É muito mais fácil para nós, porque nós sabemos que num círculo de raio uniforme o módulo do campo magnético é o mesmo em todos os pontos. Tá? E o que aconteceria então, né? Nessa proposta, vou continuar o problema lá embaixo. Vai ser um círculo concêntrico à trilha. O que nós vamos observar? Né, que essa integral num caminho fechado aqui de HDL, H escalar dl, né, ela contempla aqui, né, um produto escalar de dois vetores, e o resultado vai ser o que? O módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre o caminho e o campo magnético. Tá? Como nós escolhemos um caminho fechado que é um círculo, nós temos o campo magnético que se apresenta no espaço naturalmente de maneira circular. Nós vamos ter o próprio campo magnético paralelo ao H em cada ponto. Campo magnético, desculpa, paralelo ao DL em cada ponto. Tá? Então, ao escolhermos um caminho fechado circular, nós vamos ter essa conveniência. O H e o DL são paralelos em cada ponto. Com isso, então, né, com dois vetores paralelos, o ângulo entre eles é 0 graus, e o cosseno desse ângulo de 0 vai dar 1. Tá? Então, o produto, esse produto escalar de vetores virou um produto algébrico. Vai ser a integral do módulo de H vezes o módulo de DL. Né? Agora, de novo, como a gente escolheu um caminho circular com todos os pontos equidistantes da fonte criadora de ímã, a fonte criadora de ímã é a trilha. Qualquer ponto aqui, ó, está à mesma distância dessa fonte criadora de ímã. Então, não tem por que o módulo do campo ser diferente nesses pontos. É o mesmo módulo em qualquer pontinho que você pegar. Então, com essa observação,
nós podemos dizer aqui, ó, que é possível, né, já que o módulo do campo é constante em todos os pontos do caminho, a gente pode tirar ele da integral, né, e a integral passa a contemplar somente a soma dos pequenos elementos de caminho em cada ponto do círculo, né? Então, se você vai somar em um círculo os pequenos pedacinhos de caminho, né, aqui com um pedacinho de caminho aqui, 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 qual que é o resultado? O próprio perímetro do círculo, 2πr. Certo? Só que no nosso problema, o raio escolhido para o círculo, ele coincide com a coordenada y de cada ponto no interior do caminho CDEF que nos interessa. Tá? Então, eu vou substituir o raio pela coordenada y, ok? De cada ponto. Né? E essa circulação do campo, que é a última expressão que a gente escreveu, né? Ela nasceu aqui, ó, do processamento dessa expressão. Ela vai ser igual à somatória das linhas de corrente que estão no interior do caminho fechado. Tem uma única linha de corrente, que é a corrente ali na trilha, vale I de T, ok? Então, com isso a gente consegue calcular a intensidade de campo magnético em cada ponto ali do nosso caminho, no interior, em cada ponto no interior do laço que nos interessa, o laço CDEF, né? E aí, com H em mãos, pessoal, a gente está aqui, ó, com essa primeira parte da nossa estratégia concluída, né? Vamos resolvendo parte a parte. A próxima vai ser o que? Calcular o fluxo, aqui com essa expressão, certo? Tá aqui, ó. Então, o fluxo seria uma integral, né, dentro da superfície que nos interessa, da permeabilidade magnética do material, no caso ali é o ar, né, a permeabilidade muito próxima do vácuo, vezes a intensidade de campo, escalar com o vetor área de cada ponto da superfície, certo? Bom, aqui, pessoal, né, vamos olhar um pouquinho e fazer uma associação entre essa expressão e a geometria que nós temos no problema. Então, ó, a gente precisa fazer, né, um cálculo no interior dessa superfície aqui, né, delimitada por esses pontos. Conforme nós estudamos, né, nas aulas de leis de Maxwell, os cálculos de fluxo exigem a caracterização do vetor área. Então, o vetor área é um vetor pequenininho, não necessariamente pequenininho, né? Se você quiser caracterizar uma superfície pequena, né, ele vai ser pequeno. Então, digamos que você quer caracterizar essa área aqui em torno desse pontinho, dessa areazinha aqui. Então, nós propusemos aqui, né, a criação de um vetor que é ortogonal à superfície que ele representa,
ele é ortogonal à superfície que ele representa, tá? E o módulo dele, o módulo do vetor, é igual à área da superfície associada com ele, tá? Nesse problema, né, um problema espacial, igual nós comentamos, ele exige que seja atribuído um referencial cartesiano para a sua solução. E pelo referencial cartesiano que nós escolhemos, né, cada areazinha dessa, cada pequena área no interior do laço CDEF, ele vai ter lados de dimensão dx, aqui paralelo ao eixo x que nós escolhemos, e dy. Ok? Então o módulo do ds, o módulo aqui do vetor área, vai ser igual a dx dy, né? Outra consideração é a seguinte: em cada pontinho desse do espaço, o vetor área ele vai estar paralelo ao campo magnético, né? Se você aplicar a regra da mão direita e caracterizar aqui a orientação das linhas de campo, você vai ver o H paralelo ao ds em cada ponto. Tá, então vamos gravar essa informação. Eu vou rolar a tela aqui para a gente continuar o cálculo, porque isso vai facilitar muito o cálculo de fluxo que nós faremos agora, né? Porque aqui o cálculo de fluxo demanda um produto escalar de dois vetores, o H e o ds, né? Então, o produto escalar tem como resultado o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre os dois, tá? Só que, né, como eu comentei, os dois são paralelos, o ângulo entre eles é 0 graus, né? Logo o cosseno desse ângulo vai valer 1. E nós então temos, né, uma expressão que originalmente era um produto escalar e acabou se tornando aqui um produto algébrico entre os dois vetores. Então seria μ0, né? Essa integral de superfície aqui, ó, né, já que nós vamos cobrir, né, andar sobre uma superfície plana para avaliar o fluxo, a gente vai andar em duas dimensões, a dimensão x e a dimensão y. Né? E aí, durante esse nosso deslocamento nessas duas direções, nós vamos fazer o módulo de H vezes o módulo do vetor área, que vale dy dx, igual a gente mostrou há pouco. Tá? Na direção x, pessoal, vamos apurar aqui os limites de integração que a gente vai andar no espaço na direção x. Então, na direção x, aqui, a gente vai andar de 0 até 1 centímetro. Então, vou marcar lá embaixo. E aí começa a fazer sentido, né, a nossa escolha de ter colocado a origem do nosso sistema cartesiano alinhada com a trilha e alinhada com um dos lados do nosso laço, onde a gente quer calcular a tensão induzida. Tá? Para você ver como é que facilitou o cálculo. Nós vamos começar de x igual a 0 até 1 centímetro. Vamos colocar de uma vez em unidades do sistema internacional para a gente não ter erros correlatos aqui a ordens de grandeza no final. E na direção y, né, nós vamos percorrer a seguinte distância. Nós vamos ir
dy é essa direção na vertical, nós vamos ir desde y igual a 3 até y igual a 3,5 centímetros. Aí a tensão, né, não é de 3 até meio. O primeiro ponto aqui na direção y está a 3. O último ponto está a 3 mais meio. Então esse último ponto aqui está a 3, tem a sua coordenada y igual a 3,5 centímetros. Tá? Então destaco esse ponto de atenção para não errar na modelagem. Então nós vamos andar em y de 3 até 3,5. Então vamos escrever lá embaixo. Três centímetros até 3,5 centímetros. Colocando em metros aqui de uma vez. Tá? Bom, e aí, para concluir essa integral, a gente vai substituir no lugar de y, aqui, desculpa, no lugar da intensidade do campo, esse valor que nós modelamos para ela há pouco. O resultado então vai ser o seguinte, ó. O fluxo vai ser a permeabilidade do vácuo, quase igual à permeabilidade do ar. Vezes essa integral com x variando de 0 até 1 centímetro, da integral de 3 até 3,5, do H vai ser a corrente sobre 2 vezes π vezes y vezes dy dx. Ok? Bom, essa é uma integração no espaço, tá? Essa corrente aqui é uma corrente no tempo, então ela pode sair da integral. M0 vezes a corrente, né? 2π é uma constante, ela também pode sair da integração. E aí a nossa integral teria essa função aqui, ó. Perfeito? Bom, então a primeira integração é em y, né, e a integral de 1 sobre y vai ser ln de y. Então o resultado vai ser esse aqui, ó. Vai ser ln de y avaliado de 0,03 a 0,035, isso vezes dx, tá? Então a conclusão dessa integral é bem fácil, né? Vamos acabar ela aqui. Então a integral vai ser na direção x dx, tá? Então ln de 3,5 centímetros menos ln de 3 centímetros é uma constante. Então a gente vai integrar uma constante na direção x. Então vai dar x, né, vezes a constante. Então o resultado aqui vai ser inclusive, quando a gente subtrai, né, logaritmos de mesma base, você pode dividir os logaritmandos, né? 0,35
sobre ponto 0,3 vezes x avaliado de 0 até 1 centímetro. Tá? Então o resultado vai ser esse aqui, ó. Ok? Então esse é o resultado do fluxo magnético. Tá olhando aqui o encadeamento de igualdades, né? Então esse é o ímã, o fluxo magnético em Weber, que nós vamos medir no interior da nossa superfície fechada, né? Entre os pontos C, D e F, da superfície fechada não, do nosso caminho fechado, né, delimitado pelos pontos C, D e F, e com um detalhe, né, produzido exclusivamente pela trilha A, pela corrente da trilha A. Então, até fazendo aqui uma correçãozinha na notação, aqui, ó, esse fluxo que a gente calculou aqui é o fluxo na trilha A. Ok? Logo, voltando lá na nossa estratégia, com o fluxo calculado aqui na trilha A gente vai duplicar ele para ter o fluxo magnético total e daí concluir essa etapa aqui da nossa estratégia de modelagem. Então vamos fazer lá em cima, ou lá embaixo, desculpa, né? Vamos duplicar o fluxo que a gente acabou de calcular, que é o fluxo da trilha A, para ter o ímã total no interior do caminho fechado que nos interessa. Tá? É só multiplicar por 2, então não justifica copiar todos aqueles termos de novo, né? Melhor guardar reserva mental e tempo para já atacar as próximas etapas, só não esquecer que a gente tem que fazer essa multiplicação por 2. Bom, com o fluxo caracterizado, a gente já tem também o fluxo enlaçado, que é uma única espira. O sistema que recebe o ímã, ele tem um único caminho fechado, uma única espira. Então ele enlaça o ímã uma única vez. Logo, se a gente tem o fluxo de carona, a gente já tem um fluxo enlaçado também. E aí, para concluir o nosso trabalho, né, a gente precisaria tomar a derivada desse fluxo enlaçado no tempo para chegar no valor de tensão. Então vamos fazer isso na próxima parte da nossa modelagem. Vamos aplicar a primeira lei de Maxwell. Então, a tensão induzida, né, naquele laço vai ser a derivada do fluxo enlaçado pelo laço no tempo. Esse fluxo enlaçado vai ser igual a 2 vezes o fluxo produzido pela trilha A, né, e a gente vai tirar a derivada dele aqui no tempo, tá? E o trabalho, então, agora demanda que nós processemos, né, calculemos a derivada no tempo dessa função. Tá? Então, se a gente multiplicar essa função por 2, né, o resultado vai ser esse aqui, ó. Beleza? A gente tem que calcular a derivada dessa função aqui. Bom, nela nós já vemos que esse 2
né, simplifica com esse, e nós temos vários termos constantes que nós já podemos tirar da derivada. Então vamos fazer isso. Então o resultado seria esse aqui, ó, menos a permeabilidade, né, do ar é constante. Esse logaritmo é constante. Π, que está ali no denominador, também é constante. Aí sobra a derivada no tempo da corrente. Né? A corrente foi definida no enunciado do problema. Né? Então aqui eu vou chamar todos esses termos aqui de K, tá? Só para a gente não ter que ficar repetindo toda hora a multiplicação de uma série de constantes que não vão mudar no restante da modelagem. Então vai ser essa constante vezes a derivada da corrente, e a derivada da corrente vale 2 seno, não a derivada da corrente, a própria corrente vale 2 seno de ômega t. O enunciado do problema apresentou isso. Então a gente vai calcular a derivada dela agora, né? Inclusive uma derivada bem tranquila, né? Derivada do seno vai ser um cosseno de ômega t. Como a gente está derivando, né, com relação ao tempo, vale a regra da cadeia. Então vai ser a derivada do seno com relação ao argumento vezes a derivada do argumento com relação ao t. Né? Então a derivada de ômega t, que é o argumento com relação ao tempo, vai dar ômega. Tá? Isso então fecha o problema. Então, a tensão induzida, colocando agora a constante completa, vai ser essa aqui, ó. Então essa é a tensão induzida em volts. É importante que a gente escreva, né, no final do cálculo de cada sinal físico a unidade dele. Ó. No fluxo a gente colocou em Weber, na tensão aqui nós colocamos em volts. Tá? E qualquer outro sinal que fosse produzido na nossa modelagem teria a sua unidade física devidamente assinalada. Tá? Não pode esquecer disso não, porque aqui na mecatrônica a gente trabalha com muitos sinais físicos, e se a gente não assinalar as unidades, nós vamos perder o sentido físico dos números que aparecem nas nossas memórias de cálculo. São muitos números, muitos cálculos, e aí chega um ponto que você mesmo tem dificuldade de ler o que você escreveu, porque você não sabe a que sinal físico aquele número se refere com um olhar rápido. Quando a gente vê a unidade física ao final, eu até coloco em colchetes, até gosto de colocar em colchetes. Eu aprendi isso com meus professores de física, de laboratório de física, e gostei. Eu trago isso comigo a minha vida inteira, fica bem destacada a unidade física, e só de bater o olho você já sabe que sinal físico é aquele, só de olhar a unidade. Bom, quanto a esse resultado, tem uma série de considerações interessantes, interpretações interessantes. Primeiro, pessoal, nós vamos ver aqui o seguinte: o nosso sinal cossenoidal, o nosso sinal de tensão induzida, ele é uma cossenoide, tá? Então, cossenoides são totalmente definidos por amplitude, que são a amplitude, né, vai ser dada por todos esses termos que multiplicam o cosseno. A frequência
e o defasamento angular, que nesse caso aqui vale 0 graus. Então, esses três parâmetros definem completamente uma cossenoide. Tá? Eu vou repetir para marcar. Esses três parâmetros, amplitude, frequência e defasamento angular, definem completamente uma cossenoide. Se você conhece os três, você sabe o valor da cossenoide em qualquer instante de tempo que você queira. Tá? E muitas análises de sinais em engenharia são feitas considerando esses três parâmetros elementares que definem a cossenoide. Tá? Bom, a amplitude ela nos diz qual que é o valor de pico de um cosseno. Né? Por quê? Considerando que o valor máximo que uma cossenoide atinge é 1, tá? E o mínimo que ela atinge é menos 1, quando você multiplicar 1 pela amplitude, a cossenoide chega ao valor máximo dela, que vai ser a própria amplitude. E quando você multiplica menos 1 pela amplitude, você vai chegar no valor mínimo dela. Tá? Então o sinal excursiona, o valor de pico dele é a amplitude, e o vale dele é o negativo da amplitude. Ok? A frequência aqui nos diz quantos ciclos o sinal faz por segundo, quantos radianos o sinal faz por segundo. 2 vezes π vezes a frequência. Tá? A frequência nos diz quantos ciclos o sinal faz por segundo, uma unidade chamada Hertz, e a frequência radiana nos diz quantos radianos equivalentes o sinal faz por segundo. Tá? Então, lembrando, a função cosseno é uma função definida na trigonometria. A gente está tomando ela emprestada para definir um fenômeno periódico no tempo. Tá? Então, na trigonometria, um ciclo completo do sinal, igual ele sair aqui, por exemplo, da amplitude, valor máximo, e voltar ao valor máximo. Então, um ciclo completo, né, demanda 2π radianos trigonométricos. Tá? Então, aqui a gente vai dizer o seguinte, né, a gente vai ter que usar a função cosseno, e o argumento dela vai ter que ser um valor em radianos, porque ela é definida desse jeito. Esse argumento que vai aqui dentro, o valor de entrada para a função tem que ser um valor em radianos. Tá? Como a gente está usando o tempo em segundos, essa frequência radiana, né, tem que nos dizer quantos radianos equivalentes são executados pelo sinal por segundo. Né? Então, por exemplo, se o sinal faz 2π radianos em 1 segundo, ele teria essa forma de onda aqui, ó. Ele sai do máximo e completa um ciclo, um único ciclo, fazendo 2π radianos equivalentes em 1 segundo. Tá? Agora, se fosse uma frequência de 2 radianos por segundo, significa que uma frequência de 4π radianos por segundo, tá? Significa o quê? Que ele faz 2 vezes 2π, ou 2 ciclos de cossenoide em 1 segundo. Tá? Logo, um ciclo duraria meio segundo. Ok? Então, essa é a interpretação dessa frequência ômega que aparece aqui. E nós estamos vendo, né, no nosso modelinho o seguinte, que essa frequência ômega, que é a frequência do sinal de corrente, né, que circula na trilha, aparece na amplitude do sinal de tensão. Então, se nós tivermos um sinal de corrente de alta frequência, né, associado à alimentação de um sistema que demanda uma corrente de alta frequência,
né? Por exemplo, um sistema que faz a alimentação de um encoder, um sistema que alimenta um sensor de corrente que amostrou corrente com componentes de alta frequência pelo chaveamento de um inversor, né? Um sistema que alimenta uma fonte chaveada. Então, se você tiver corrente de alta frequência, você vai ter tensão induzida de alta amplitude. Então, aumentou a frequência da corrente, a tensão induzida nas unidades vizinhas terá alta amplitude. Tá? Por isso, inclusive, né, que sinais de alta frequência se caracterizam como a maior fonte de ruídos para os sistemas vizinhos a ele. Ok? Bom, outro ponto interessante no nosso modelo a se observar é a dependência, né, do meio pelo qual as linhas de campo vão fluir. No nosso caso, a gente assumiu que as linhas de campo estavam no ar, né, que é o que acontece numa placa eletrônica. Agora, se a gente tivesse confinado essas linhas de campo em um meio de maior permeabilidade, como um toroide, por exemplo, a gente ia aumentar o valor da permeabilidade eletromagnética e com isso a gente aumentaria a amplitude da cossenoide da tensão induzida, tá? Que é um efeito que nós não queremos. Essa é uma tensão associada a ruído, não é informação. A gente não gostaria que ela tivesse ali, né? Ela aparece pela estrutura física do problema. Então, quando a gente cresce a amplitude, estão fazendo isso aqui com o sinal, ó. Tá? E a gente não quer fazer isso, porque esse sinal, recapitulando aqui o problema, né? Esse sinal ele vai ser um sinal de tensão que vai se superpor à tensão correlata à informação que deve ser processada pelo CI, tá? Então você vai ter uma tensão induzida aqui, ó, no laço, né? Que vai se somar com a tensão de informação, que é a tensão correlata a esses sinais de entrada aqui, né? E nós projetamos o sistema todo, né, para que ele trate somente dos sinais que contêm informação útil, né? E aí o ruído traz essa surpresa, você não está esperando, né, que exista esse acoplamento e a gente acaba tendo um sinal de informação corrompido pelo ruído, tá? Então a gente quer reduzir, né, esse acoplamento do ruído, e para nós então é interessante reduzir essa amplitude da tensão induzida aqui. Quanto menor, melhor, tá? Se a gente chegasse a zero, basicamente quase zero, zerar de tudo muitas vezes não dá, mas se fosse quase zero, um negocinho assim, ó, ia ser bom demais, ok? Então a gente está vendo aqui que uma frequência alta não nos ajuda, a gente vai, né, aumentar o acoplamento, e uma permeabilidade do meio onde o campo magnético circula alta também não nos ajuda, tá? A gente também aumenta a tensão induzida aqui. Outro elemento de interesse é a área que recebe o fluxo, né? Durante a nossa modelagem eu mencionei dessa área, e essa área está associada aos parâmetros geométricos do sistema, do laço. Que parâmetros geométricos são esses? Eles estão aqui no modelo, ó. Aqui era o comprimento da área, aqui era a largura, aqui era o ponto final, né, e inicial do comprimento, e aqui era a largura, né? E a gente vê aqui o seguinte: se nós aumentarmos a área,
em qualquer uma das duas dimensões, né? Então aqui essa área ela tinha esse 1 centímetro para cá e meio centímetro para cá, ó. Ok? Então são dimensões típicas de uma placa de circuito impresso, tá? São as dimensões que nós temos ali. Então aqui, ó, né? Se a gente aumentar essa área, digamos aqui, se a gente aumentasse essa largura aqui de 1 centímetro, né? Esse parâmetro apareceria aqui na modelagem e a tensão induzida também seria maior, tá? Se nós aumentássemos aqui o comprimento, tá? Vale a mesma coisa, a gente ia crescer esse meio centímetro aqui, ó, e aí, né, deslocando esse ponto daqui para cá, ó, e aqui esse 3,5 que aparece aqui, que é exatamente, né, que está associado aqui à distância de 3 centímetros, né, mais meio da largura da trilha, aqui, ó, nos dando então a distância desse ponto até a fonte criadora de campo magnético, que é essa trilha aqui, ó. Então, se nós aumentássemos esse tamanho, né, a gente também teria a distância desse ponto à fonte criadora de ímã maior. Então, seria maior do que 3,5, né, e a gente ia aumentar o argumento do logaritmo e logo também aumentaríamos a tensão induzida, né? Então já se observa aqui uma oportunidade para reduzir essa tensão, que é até o que se pergunta no item 2 desse problema, que é o que? Reduzir essa área aqui. Então, na hora de fazer o projeto de roteamento das trilhas da placa, seria interessante reduzir aqui a distância das trilhas, né, ao máximo que a gente pudesse. Não pode colar, porque se colar vai ter curto-circuito, né? Ao ficar próximo demais também, a gente vai acabar tendo arco, né, tendo risco de se romper a rigidez dielétrica do ar e ter condução do ar. Mas a gente sim tem margem para reduzir isso aqui, né, e ter uma área cada vez menor, né, de tal forma que a gente pudesse então reduzir esses dois parâmetros aqui associados à geometria do sistema. Quanto mais reduzisse, melhor. Ok? Uma outra proposta, né, inclusive implementada em muitas placas, quando são bem projetadas, quando a pessoa conhece leis de Maxwell e sabe, né, como dar tratativa a problema de acoplamento de ruído. Então a outra sugestão é a seguinte, ó, né, se não lançar as trilhas de potência, que são essas duas trilhas, a distâncias muito longas, tá? De rotear as duas trilhas vizinhas. Então, se a trilha A passou aqui, a gente ia rotear a trilha B aqui pertinho. Inclusive, a gente lança assim na placa, igual eu estou falando, sempre que possível, sempre que a pessoa sabe o que ela está fazendo. Então, a trilha B com a corrente retornando ficaria aqui pertinho, tá? De tal forma que no espaço, né, em qualquer ponto do espaço, você teria o campo magnético da trilha A, né, vou marcar esse ponto aqui, por exemplo, ó. Então a trilha A ia criar campo magnético saindo do plano do desenho e a trilha B iria criar campo magnético entrando. Como a distância é quase que a mesma, né, entre o ponto e as duas trilhas que criam ímã, os ímãs das duas, o da trilha A e o da trilha B, quase que se cancelam, tá? Então a gente teria um fluxo magnético total resultante da ação das duas fontes criadoras de ímã basicamente nulo. Então seria a outra sugestão
para a gente conseguir reduzir aqui o ruído acoplado dentro da nossa unidade de condicionamento de sinais. Beleza? Bom, então aqui, pessoal, eu concluo a aula. Eu queria fazer uma aula com vocês assim, muito detalhada, né, resolvendo esse tipo de exercício para vocês, né, poderem ver tudo que está envolvido, as estratégias de montagem do problema. Tá? Não é um problema procedural, você vai vou decorar um procedimento e repetir todas as vezes. Não é. Tá? Ele é muito artesanal, muito intelectual. Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que ter alguma maldade na escolha de referenciais para poder facilitar os seus cálculos. Tá? E isso se adquire, né, com aula, igual vocês estão fazendo, estudo e exercício. Aí você vai treinando seu cérebro para já conseguir tratar dessas minúcias. Beleza? Eu queria então encerrar por aqui e a palavra aberta a vocês para qualquer dúvida, para intervenções que vocês queiram fazer. Eu estou disponível. Ô Léo, Eu. Lá no começo, enquanto você estava explicando a questão, Sim. você deu o exemplo no caso das duas trilhas tivessem as correntes nos mesmos sentidos. Sim. Nesse caso, haveria dois fluxos, só que como a questão é simétrica, eles iriam se negar, certo? Exatamente. Nesse caso, então, a gente poderia falar que a tensão induzida seria zero? Pode. Ah, sim. Mas só porque é simétrico, né? Porque é simétrico, exatamente. Entendi. Exatamente. E com a corrente constante, a corrente induzida vai ser zero, porque é a corrente constante mesmo. Isso. Com a derivada vai dar zero. Exatamente. Com a corrente constante, a tensão induzida dá zero, porque o fluxo não varia no tempo. A derivada tem que dar zero. Exatamente isso. Mas ainda assim vai ter fluxo, só não vai variar no tempo. Perfeito, exatamente, seu raciocínio está perfeito. Existe o fluxo, só não vai variar no tempo. E aí, Igor, tem sistemas até que se valem disso. Por exemplo, eletroímãs, né, para poder içar peças pesadas, metálicas, né, se valem disso. Eles são implementados com corrente constante aplicada numa bobina. Ela cria fluxo constante. Então tem fluxo. Só não vai ter tensão induzida, né, em regime permanente na peça que encosta no eletroímã. Né? Então tem cenários que se valem desse ímã constante. Entendeu? Não, tranquilo. Mais alguma dúvida, Igor? Ou as suas eram essas? Você quer? Não, acho que eram só essas mesmo. Então tá. Você, Vitor, tem alguma dúvida, alguma consideração? Tudo certo. Então tá. Moçada, então bacana, né, na ausência de dúvidas, eu agradeço a presença de vocês na aula, desejo uma boa tarde e a gente então se vê quarta-feira que vem, né, na sequência do curso. A gente vai começar um módulo novo, muito bacana o módulo, tá? Que é chamado de circuitos magnéticos e campos girantes. A gente vai começar a aplicar essas leis de Maxwell em contextos, né, onde a gente tenha sistemas mais sofisticados, né, sistemas de criação de ímã a partir de correntes mais sofisticados, e vamos ver especificamente para a máquina elétrica como criar um ímã que gira na periferia dela, campo girante, tá? E essa condição é fundamental para se ter torque na máquina, e ela viabiliza também o controle desse torque. Quando a gente, né, controlar o ímã que gira no espaço, a gente vai acabar controlando também o torque que ela sintetiza, tá? Então, só para apresentar assim, uma motivação, é muito bacana o módulo, muito legal. E aí quarta-feira que vem a gente começa ele então, tá bom?
Até mais. Até mais, Léo. Até semana que vem. Valeu, obrigado.